Como você acredita que seja o céu? Hoje nós vamos tratar sobre o céu na visão espírita, explicar como o espiritismo enxerga esse lado bom após a morte e dar alguns detalhes dessa vida no plano espiritual. Então fique conosco após a vinheta. Para o espiritismo, o céu são as colônias espirituais. Colônias espirituais são cidades compostas de espíritos que se assemelham em termos de frequência vibratória, de conduta evolutiva. Então, a colônia que mais é falada aqui no Brasil, até por ter sido tema de um dos livros de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, até por ter virado filme, é a colônia Nosso Lar. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa colônia Nosso Lar, como ela funciona, para que as pessoas consigam visualizar de uma maneira melhor. Já fica aqui a dica da leitura do livro Nosso Lar e também do filme, certo? Então, quais são as atividades nessa colônia? Nós temos atividades no âmbito da saúde, onde espíritos mais experientes colaboram no desenvolvimento daqueles que acabam de chegar da crosta planetária, ou às vezes das regiões umbralinas. Então nós temos as câmaras de retificações, os hospitais que cuidam da saúde daqueles indivíduos, a saúde perispiritual, certo? Nós temos também trabalhos relacionados à educação, seja no sentido moral, seja no sentido intelectual. É uma colônia que se preocupa com o desenvolvimento daqueles que habitam. Além disso, nós temos auxílios aos irmãos que estão ainda encarnados, grupos que trabalham na comunicação do plano espiritual para o plano terreno, entre diversas outras questões que são tratadas nessa colônia. A gente começa a observar que, no fim das contas, o paraíso que muitos enxergam como céu, aquela ideia de ficar um parque ao ar livre, pensando na vida, ela de fato não existe, segundo a visão espírita. A visão espírita, logicamente, se tem lugares bonitos, se tem um momento do descanso, porém, a maior parte do tempo é dedicada ao trabalho, é dedicada a atividades que vão recompensar de alguma forma aquele indivíduo e que vai colaborar diretamente para o desenvolvimento de alguém ou a melhora de alguém, certo? Então, a ideia de um paraíso de contemplação na visão espírita não existe. As colônias espirituais são voltadas diretamente para o trabalho, são voltadas para o engrandecimento do espírito, já que o objetivo de todo espírito é alcançar a perfeição parcial, é alcançar objetivos de melhora. E nessas colônias existe toda uma preparação para que o indivíduo tenha a maior chance possível de alcançar esses objetivos, através desses ensinamentos, através de tutorias. Quem já leu ou assistiu ao Nosso Lar percebe que André Luiz tem vários tutores ao longo de sua caminhada, bem como nos outros livros da série No Mundo Espiritual. Então, colônia espiritual é local de trabalho. Uma curiosidade muito interessante é o bônus hora. O bônus hora é a moeda da colônia espiritual. A partir do seu trabalho, você vai conquistando esses bônus hora e a partir disso você começa a ter possibilidades de visitar parentes que estão aqui na crosta planetária, de adquirir um imóvel no plano espiritual. Sim, existem imóveis no plano espiritual. Então, através do suor, do esforço, da dedicação daquele indivíduo, daquele espírito, ele consegue alcançar seus objetivos. As coisas não caem do céu, com o perdão do trocadilho. Então exige muito esforço. Então, para aqueles que estão achando que irão descansar após desencarnarem, eu tenho essa má notícia de que, depois de desencarnar, o trabalho continua.
Porém, é um trabalho muito mais prazeroso, é um trabalho que faz com que o indivíduo cresça, bem como muitos trabalhos aqui na Terra. Certo? Então, é assim que se dá. O céu, na visão espírita, são as colônias espirituais. Então, quem tiver curiosidade, leia o livro Nosso Lar, que é muito mais completo que o filme. Ou, caso não tenha tempo, assista o filme Nosso Lar, que você terá uma noção de como essas colônias espirituais são organizadas. Tá bom? Então, curtam o vídeo, compartilhem. Eu acho que é uma curiosidade que muitos têm, e essa é a visão espírita sobre o céu. Logicamente, existem ideias muito mais extensas do que eu passei aqui, mas como nós trabalhamos com vídeos mais curtos, então fica esse vídeo curto aqui para que as pessoas possam ficar mais atentas. Tá bom? Então um grande abraço e até semana que vem.